possível você conhecer mais a Deus hoje. É possível você ter uma comunhão maior com Deus, o Deus Trino, hoje. Você que é salvo no Senhor Jesus, você pode abrir sua palavra, ter comunhão com Ele, conversar com Ele em oração, participar da comunhão dos santos na igreja. A você que me escuta que não tem ao Senhor Jesus, você pode confessá-lo, se arrependendo dos seus pecados, crendo no Senhor Jesus como o único Salvador de sua vida, o Deus encarnado que morreu e ressuscitou por nós. Esse é o meu desejo para a sua vida, que você se relacione verdadeiramente com Jesus Cristo, com Deus Pai e com o Espírito Santo. Que o Senhor te conceda um bom dia. Nossa meditação de hoje se encontra em 1 João, capítulo 2, versículo 14, que nos diz: Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Nós percebemos aqui essa segunda tríade, da qual João direciona seu propósito, mencionando filhinhos, mencionando pais e mencionando jovens. O versículo 12 e 13 trazem essas mesmas três expressões e basicamente trazem a mesma ideia, apenas modificando a ideia de filhinhos, em que no versículo 12 se diz: Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome. E no versículo 14, Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Além disso, na parte dos jovens, há um acréscimo aqui por parte de João. Enquanto no versículo 13, ele diz: Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Aqui no versículo 14, ele diz: Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. João está basicamente nos trazendo um resumo, acrescentando algumas coisas a essa tríade. E aqui nós podemos aprender lições acerca dos filhinhos, dos pais e dos jovens que nós já observamos nos versos anteriores. Podemos perceber que quando ele fala dos filhinhos e dos pais, ele fala sobre um conhecimento que esses grupos têm de Deus. Nós, salvos em Jesus, podemos também ter esse conhecimento vindo da parte de Deus. Fato é que aqui ele descreve a Deus com características específicas. Perceba: Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. E quando ele fala sobre os pais, pais eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Duas características ou dois atributos de Deus: seu amor paternal e sua eternidade. Nós podemos conhecer mais a esse Deus amoroso que é o nosso Deus Pai. Esse Deus que cuida de nós todos os dias. Esse Deus que possibilita que tenhamos todos os dias a providência da parte dele. Ele nos providencia o necessário para nós. Jesus, em certa ocasião, em Mateus 6,26, ele compara a gente com as aves e demonstra que Deus cuida das aves. E ele termina esse versículo 26 dizendo: Porventura não valeis vós muito mais que as aves? Se Deus cuida das aves, se o Pai Celeste, como Jesus mesmo chama, cuida das aves, quanto mais de nós. Então podemos ter essa comunhão com esse Deus cuidadoso. Podemos agradecer a Ele pelo que Ele faz por nós. Podemos confirmar a providência dEle ao nosso redor, expressando a nossa gratidão a Ele, expressando a nossa gratidão aos outros em relação a Deus. E as pessoas que estão ao nosso redor perceberão que nós temos um Pai que cuida de nós. Além disso, como é descrito na segunda parte, aquele que existe desde o princípio. Nós conhecemos esse Deus que é eterno. E se esse Deus é eterno, as coisas não fogem do seu controle, porque ele já existia antes de haver mundo, antes de haver qualquer coisa, antes de haver as pessoas, antes de nós existirmos.
Tanto é que em Efésios ele diz: desde a fundação do mundo, nós fomos chamados, escolhidos. Então, devemos acreditar nessa eternidade de Deus. Salmo 92, de eternidade a eternidade, tu és Deus. É um Deus que não tem fim, é um Deus que não tem começo. É um Deus que é o mesmo, hoje, ontem e sempre. É um Deus que cuida, é um Deus que nos ama. E é um Deus que é eterno. E nós, pelo sangue de Jesus, pela morte dele na cruz, podemos passar a vida eterna com ele, com esse Deus. Além disso, o restante do verso nos diz: eu vos escrevi, se referindo aos jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Perceba, podemos vencer o mal, podemos vencer o maligno, mas precisamos de força, precisamos que a palavra de Deus permaneça em nós, como está aqui nos jovens, como é descrito aqui esses jovens que são fortes, que a palavra permanece neles e eles vencem o maligno. Se nós queremos vencer o mal, se nós queremos vencer as tentações, nossos pecados, nossas falhas, nossa desobediência a Deus, nossa rebeldia, precisamos que a palavra habite em nossos corações. Então, conheça esse Deus que é amoroso, paternal, que cuida de você e agradeça por ele ser assim. Porque a misericórdia dele é a causa de nós não sermos consumidos. As suas misericórdias se renovam a cada manhã. Esse Deus é um Deus amoroso. É um Deus que cuida dos seus. Ele também é um Deus que é eterno. É o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E também, se nós quisermos ser fortes e vencer o maligno, precisamos que a palavra dele, desse Deus que é Pai, desse Deus que é eterno, permaneça em nós. Que a palavra do Senhor permaneça no seu coração. Que essas verdades penetrem o seu coração, para que você tenha uma vida mais santa, mais próxima de Deus. Que o Senhor te abençoe nesse dia de hoje.